Understand. Tá com saudade disso. Vamos lá. Ótimo. Understand. Então, ainda as raças adâmicas, né? O segundo ponto aí dessa parte das grandes religiões do passado. A gente começou falando aí, fomos até no segundo parágrafo, no meio do segundo parágrafo, e agora nós estamos ali nas exortações confortadoras do Cristo, nas vésperas de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhes no intuito os mais formosos hosanas de alegria e de esperança. É você não, viu, Osana? É, Então, a gente está falando aqui que é importante relatar que a presença da raça adâmica no planeta Terra, ela foi assim primordial porque ajudou muito o nosso planeta. Fazia parte dos planos, a gente já comentou sobre isso, e não foi à toa que vieram para cá. Então, eles têm fundamental importância na história das religiões, na história da humanidade, o desenvolvimento social, econômico do planeta, da cultura, da inteligência, da matemática, né? Então, eles estavam presentes em nossas vidas. E aí, nesse pequeno texto que eu li aí, nessa frase, está colocando a presença do Cristo, né? Suas exortações que foram feitas. A gente comentou aqui que Jesus reuniu, né, com os exilados nos espaços siderais, nas miríades da natureza, para antes deles virem aqui. Então, isso foi muito forte, essa reunião, esse encontro, né? Jesus estava realmente envolvido com os capelinos. Não era só, ó, chegou um mestre aqui agora, quer falar para onde vocês vão. Não é nada disso. Então, Jesus estava muito envolvido com essas almas, o desenvolvimento dessas almas no capela. Então, já dissemos aqui também que a planeta Terra é um apêndice desse sistema. Então, poderíamos dizer isso, não é que tenha que estar lá, né, espacialmente, para nós aqui lugares diferentes, mas não existe distância em um universo. Existe a dificuldade, né, da gente entender isso tudo, para a gente relacionar espaço e tempo. Então, aqui, falando dessas exortações do Cristo, nas suas vésperas da sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhe no íntimo os mais formosos hosanas de alegria e de esperança. Então, quer dizer, a Terra tinha fluidos pesados, diferentes, para que a gente possa diferenciar, né, planos mais elevados de planos menos elevados. Então, os nossos fluidos são mais densos. Aí fala que dolorosa imersão nos fluidos pesados, né? Cristo teve dor, sentiu dificuldade de imergir na Terra, no planeta Terra. Como é que foi essa? Eu estou falando isso aqui porque surgiu o momento de poder falar, né? Porque poderia só passar por cima aqui, mas é, essa imersão do Cristo no planeta foi difícil? É a pergunta que eu faço. Foi para ele doloroso, sofrimento, para chegar aqui entre nós? O que vocês acham? Para a gente Nessa foi pergunta fácil, né? sua, eu me lembrei de uma que eu ficava pensando assim. Quando eu ia na igreja católica, fui poucas vezes, mas aqui em que eu estava tem uma igreja muito bonita.
com imagens assim muito reais, sabe? Um trabalho artístico muito, né, muito bom. E tem um Jesus deitado numa cama com todas as, sabe, com todas as flechas ali nos braços, aqueles onde pregou na cruz, sabe, aqueles lugares. E eu ficava olhando, né, com o sangue ali descendo, e eu ficava olhando e perguntando assim: nossa, mas ele sentiu muita dor, tal, aí tal. Aí essa imagem nunca, né, de vez em quando vinha. Aí depois que eu entrei no espiritismo, agora, recente, né, uns 10 anos atrás, eu ficava questionando sobre isso. Ah, não, mas ele não sentiu dor, ele tinha todo o poder, ele não tinha que sentir essa dor, né? Ali na cruz. Ele não sentiu aquela dor porque se ele tem a capacidade de se desvencilhar, né? Ele é um espírito. E, e porque a gente sabe do controle mental, não tem os faquires, né? Uhum. Então, eu, assim, eu sempre pensei, não, ele não tinha que sentir essa dor, sem necessidade, né? Ele tinha essa capacidade de não sentir dor. Aí a E gente poderia até perguntar, então foi um teatro? então, aí cai nisso aí. Mas aí que dor é essa que ele está demonstrando? Que exemplo é esse? Né? Então, para mim, até hoje, isso é uma incógnita, né? Eu não tenho conhecimento suficiente, nem acho que mais do que conhecimento, a percepção, a espiritualidade, né? O desenvolvimento espiritual para entender um negócio desse. Que mais? Aí, Quem mais? a minha pergunta é, né? A sua pergunta é, então, eu não saberia responder. Sentiu dor? Sentiu Eu não dor? sei. Né? Se não pode ser um teatro, se ele não fingiu, então ele sentiu dor. Quando ele veio aqui para conversar com os capelinos, foi um momento de grande sofrimento, né? O que é o sofrimento? Sofrer a ação de sair daquele lugar para ir para o outro, o que é isso? As consequências disso. Então ele sofreu. Mas falou que o fardo dele era leve. Eu acho assim Vai que depender de quem sofre, né? eu fico pensando também que quando ele teve que baixar toda a sua vibração, né, para poder ele reencarnar aqui, eu acho que isso deve ter sido muito mais. Ele teve que usar muita abnegação, né, tipo, na capacidade dele lá, que a gente não tem nem ideia, né, que é. Mas sobre essa questão da dor também, para mim, isso foi sempre uma grande incógnita, porque ele tinha todos os nervos, né, toda a sensibilidade do ser humano. Aí também a fala da Leila também me faz pensar nisso, né? Ele fez o controle, porque a gente não tem história de Jesus gritando, né, de dor, né? Ele estava lá sempre quieto, né? Com aquele olhar dele amoroso, mesmo sendo flagelado. Não sei, eu acho que ele tinha toda a capacidade de estar sentindo o que todo ser humano sentia, mas com uma compreensão diferente, provavelmente não é com a intensidade. E eu fico pensando que a gente que nós pessoas, né, bem endividadas com tudo, as nossas dores são diferentes de um para o outro, a forma como a gente encara a nossa dor física, a gente está falando de dor física. E também os problemas emocionais, as dores emocionais, né? Que elas são muito maiores do que o machucado, né, do corpo mesmo. Então, cada um de nós que vive determinadas situações difíceis, né, a gente tem uma resiliência diferente. E como pensar nisso com Jesus? Eu também não tenho a menor ideia de entender como é, mas que não pode ser um teatro. Ele estava ali com o seu corpo, com todos os terminais nervosos e sensíveis, como qualquer ser humano. Acho que a diferença é da nossa, da compreensão mesmo, moral, né? É da grandeza mesmo, né? Da grandeza espiritual, de como segurar isso, né? Com dignidade e até mesmo porque ele, como grande mestre, tinha que exemplificar a resiliência, a compreensão, o amor mesmo diante de tanto ódio, né?
Então, assim, é realmente uma grande incógnita para mim. Mas, Eu acho que duas coisas. Primeiro, dor não é sofrimento. Então, eu posso estar sentindo dor e feliz da vida. É o que aconteceu com os grandes mártires, morrendo na cruz e sem sofrer. Então, a dor é inerente ao processo evolutivo nosso. Então, o problema nosso é que a gente sente dor e sofre por isso. Um espírito elevado, ele sente dor, mas isso é coisa mais café pequeno para ele. Então, esse que é a grande diferença. Você pode ver os grandes mártires, você nunca viu, pelo menos nunca foi passado para nós uma irmã Dulce sofrendo pelas dificuldades. Eles sofrem muito mais pelos problemas morais, pelas dificuldades de resolver os problemas das pessoas, problemas morais. Mas dor física, você vê, o Chico mesmo, que é bem próximo de nós aqui. Você nunca viu o Chico sofrendo por causa da angina, por causa do problema no olho. O Edivaldo reclama, mas você não vê ele sofrer também quando ele deu angina, que a Joana queria que ele fosse trabalhar e ele queria ficar em repouso. Ou seja, ele reclamou, mas ele não sofreu por isso. Simplesmente obedeceu e foi curado. Então, eu acho que essa é a grande diferença. E outra coisa, hein, Daniel, eu acho que esse texto aqui não se refere à encarnação do Cristo. Se refere à encarnação dos capelinos. Veja bem, ó, as sim, exortações confortadoras do Cristo nas vésperas. Eu acho que o que faltou aqui, ó, nas vésperas de suas dolorosas imersões nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhes no íntimo os mais formosos hosanas de alegria e de esperança. Seja, eu acho que aqui ele está se referindo às encarnações dos capelinos, ou seja, os sofrimentos, eles sim, eles sofreram. Por quê? Porque a dor deles, o sentimento de perda do paraíso, realmente representou um sofrimento muito grande para eles, porque eles estavam saindo de um ambiente bem mais evoluído e encarnando num ambiente pesado. Então, isso sim, para eles, realmente, eles sofreram, mas as exortações do Cristo, que não saíam do íntimo deles, servia de consolo e fizeram com que eles encarnassem, apesar de sentir dor, apesar de sofrer, mas tendo fé nas promessas do Cristo. a Eu acho nossa, que a nossa colocação aqui foi devido às vésperas, né? Então, nós estamos falando aqui, abrindo um parênteses, para argumentar sobre essa questão da imersão que será feita, né? Por exemplo, quando ele encarnar de fato. Mas como foi falado aqui sobre essa imersão nos campos dos fluidos pesados, nós estamos analisando os fluidos pesados da Terra e tudo mais, mas aproveitando aqui, abrindo um leque para entender essa questão da imersão do Cristo nos campos mais densos, né? É isso que nós estamos fazendo. Nós não falamos aqui que ele encarnou ainda, né? Tá? É só mais para a gente abrir uma discussão sobre a encarnação do Cristo nesses fluidos pesados. Se ele realmente ia sentir dor, se sentia dor, o que era essa imersão? Que falou imersão dolorosa, então a gente está só aproveitando o momento quando se fala, refere à imersão dolorosa, para ver se realmente é dolorosa, né? Então, qual que é a dor? Você colocou muito bem, que é com relação a gente diferenciar o que é dor e o que é sofrimento, né? Você pode dominar um sofrimento com aquilo, com os reflexos, né? Ele sentiu o corpo, como a Francisca colocou, todo organicamente, nervosamente, né, vamos dizer assim, ligado. Claro que há um sistema funcionando ali, físico, a não ser que o corpo dele fosse fluídico, né? Coisa que seria do Rustenguismo, né? Colocando sobre a questão da composição, que ele não foi um encarnado, que ele foi um agênere,
né? Que ele não teve a encarnação. Então, mas a gente está colocando aqui como a encarnação mesmo, de fato. Por isso que ele falou filho do homem, né? Que estaria aqui presente como um ser encarnado, para não ter esse teatro, né? Para ser realmente uma história. Quem fez teatro, na verdade, foram os homens que construíram o teatro, que relataram da forma que quiseram, né? E expressaram. Mas o Cristo viveu como Cristo viveria em qualquer lugar, né? Dominando a dor, dominando o sofrimento, né? Que não tinha, porque ele já tinha domínio sobre tudo, as imperfeições morais que fazem nós sofrer. Então, a mente do Cristo já era bem equilibrada para não ter nenhum reflexo negativo sobre as questões físicas. Ele tinha domínio pleno, mas ele não preocupou em dizer que não sofria. Não, ele ficou o quê? Falando da verdade, falando da compreensão, o fardo é leve, mostrando o quê? O seu conhecimento. Ele veio para fazer isso, não para fazer um teatro, demonstrar. Ele não nem veio demonstrar, é exemplificar no sentido da moral, no sentido da lição, aplicação. É claro que nós temos que ter na nossa frente o mestre, alguém que vá nos ensinar, que sabe dominar, por exemplo, a matemática. Você vai fazer aula com um professor que não entende nada de matemática. Não, ele tem que saber a matemática, ele tem que aprender, tem que ensinar sem dificuldade alguma, né? Então Você está foi assim que o procurando Cristo fez. a marca, Oi? né? Oi? Ah, então, nesse sentido aí, é isso aí mesmo. Ele tinha domínio, né? Sofrimento, como nós poderíamos dizer, não teve sofrimento, porque dominava. Agora, os reflexos físicos, claro que seria de forma assim dolorosa, né? A dor, o sistema funcional, inclusive do corpo do Cristo, era muito perfeito, né? Era um corpo muito bem idealizado mental. A ideoplastia perispirítica do Cristo na formação do corpo era perfeita. Então, poderia-se dizer que é um corpo que funcionaria normal, mas só que ele dominava tudo, né? Tinha domínio sobre tudo. Pode Daniel, ver, a gente mesmo, quando tem uma dor, um problema, se você compreender melhor, ela passa mais rápido. Sim. tá, o homem está achando que consegue tudo através da tecnologia, né? E agora pegaram aquele santidade, aquele pano que tinha a feição de Jesus quando foi enxugado na hora do Calvário e puseram a IA para poder agir nessa hora, para poder mostrar qual que é o rosto, qual que é a verdadeira feição dele. Você viu essa imagem? Não vi, não. Aí saiu o rosto lá que a inteligência artificial conseguiu interpretar em cima, né? O que eu quero dizer é o seguinte, não sei se realmente se poderia ser, o fato é, é muito mais do que a gente consegue absorver, a gente consegue interpretar o que Jesus o que Jesus era. Eu não acredito que seria possível ser interpretado pela inteligência artificial, não. Eu acho que é muito superficial que eles conseguem perceber, mesmo com toda a tecnologia. Mas tá correndo esse vídeo para todo lado aí, o povo tá alvoroçado. Mas a inteligência artificial é alimentada por quem? É um homem que criou, né? Então, então vai O ter, limite não tem vai como ser superar, perfeito. né? Ela vai ter muita soma, né? Mas vai ter também muitos menos. A É, inteligência artificial pode dizer o que o homem realmente já atingiu, né? O que não atingiu sim, ainda sim. de entendimento, a inteligência artificial ainda não resolve, certo?
aquilo que ele conseguiu Sim. dentro de uma matemática, né? Porque isso é pura matemática, aplicação. Então, Sim, matemática. é matemático. Então, só se consegue através disso. Então, é o que o homem já conseguiu. O que ele não conseguiu, ele não tem revelação, a não ser que venham os extraterrestres e entra no sistema. Aí vai somar algo a mais, né? Se tiver, por exemplo, uma inteligência artificial de Júpiter, a gente vai ter muita informação. Tá Mas certo. enquanto não tem, o que a gente conta? É verdade. Por exemplo, fizeram um trabalho artístico interessante. A gente fica até encabulado, mas é interessante. Pegaram a voz do Johnny Cash, cantor famoso antigo, já encarnou, e puseram ele para cantar músicas que ele nunca cantou na vida. Outro, puseram para cantar uma música do Bob Dylan, por exemplo. Ficou perfeito. Mas é igual você falou, e esperava dentro do que o homem poderia fazer, né? Então pegou assim o jeito dele cantar, com a voz igualzinha, cantando uma música que ele nunca cantou. E estão lançando esses projetos. Você tem ideia? Você entendeu? O projeto chama Ghost of the Johnny Cash, o fantasma de Johnny Cash. Então, assim, é interessante. Ao mesmo tempo, a gente fica pensando, será que estão fazendo? Será que você podia fazer isso? O cara já foi, estão botando ele para fazer coisa que nunca fez. Chego a ficar preocupado com que até onde pode ir essa utilização dessa tecnologia, sabe? Porque o que se faz aí pega sinais, né? A gente está imerso num mundo de signos. Então, você está num mundo de informação. Então, essas informações elas podem se cruzar e pode produzir subproduções, né? É o que está acontecendo. Então, você tem sinais que somam a outros sinais e que fazem a combinação, e que dá exatamente o que você está vendo aí, é uma pura matemática, pura Isso. aplicação. Então, tanto é que isso é toda programação. Une-se todas as informações, se não está alimentado o sistema ainda não tem uma informação, o sistema não vai, né? Mas você pode cruzar já informações, por exemplo, de um Roberto Carlos lá cantando caipira ou funk, Sim, é dependendo, possível. você vai cruzar informações, simplesmente isso naquele tom ali, né, no sinal da voz dele, é tudo puramente matemática. A nossa palavra ela é matemática, você fala pausadamente, né? Eu poderia falar pausadamente, né? Ou pausadamente. Então, a própria pausada pode ser pausada. Então, quer dizer, esse é cálculo matemático de qual o ritmo que foi falada aquela palavra, né? Correto. Mas, Ou seja, ela não vai criar, ela só vai repetir o que já é o padrão nosso. A inteligência é, artificial não vai criar. só cria para quem não sabe relacionar isso. Então, para ele, está criando um texto, está criando porque ele não sabe fazer isso. Agora, esse sistema resolve para ele, né? Certo. Corrigindo dentro dentro da gramática, né? Também tem Isso, sistema da isso. gramática que faz tudo a correção, que ordena tudo, né? É isso aí. A gente É, aqui não esforça para ver, né? A gente fica Guilherme, dependente. mas, Guilherme, eu vejo que isso aí, o que que o médium faz? Ele tem um arquivo e os espíritos, tanto inferiores quanto superiores, usam essas informações que estão armazenadas no, no, no cérebro do médium para transmitir as mensagens que eles querem passar para a gente. Então, na verdade, o médium ele seria um comunicador evoluído também,
com a tecnologia, eu acredito que é bem mais evoluída do que até a inteligência artificial. Os espíritos usam informações que o espírito do médium já tem para transmitir informações. Aí que é o problema, que podem ser informações boas ou informações ruins, que é o que está o medo que a gente tem, igual que você comentou que tem medo do que pode acontecer. Por quê? Porque o médium em si, ele não tem medo, não é bom, não é mal. O problema é quem usa as informações que o médium pode nos transmitir. Então, a mesma coisa da inteligência artificial. Se você usa para o bem, pô, excelente. Mas se você usa para o mal, é por isso que a gente realmente está numa transição, ou seja, essa tecnologia vai ser uma tecnologia atual para um planeta regenerado. Ou seja, isso vai ser coisa corriqueira para nós. Mas enquanto a gente não é regenerado, nós vamos ter que conviver com o bem e com o mal, usando uma tecnologia que deveria ser usada para o bem, e que com certeza vai ser usada para o mal, para prejudicar, para aumentar digamos assim, a dificuldade de entrarmos na regeneração. Então, mas Então, com isso, a música ficou boa, eu gostei, eu vou ouvir, com a consciência tranquila. Mas de que o Johnny Cash não está sendo prejudicado. Eu acho que o que nos deixa, eu pelo menos, assim, fico mais tranquilo, é porque quem está no comando sabe de tudo que está acontecendo. Sabe que vai dar merda, sabe que vai ter muitos problemas, mas o saldo será positivo. Porque quem está no controle é o amor. Quem comanda o universo é o amor. Ou seja, o equilíbrio vai acontecer, queiramos ou não. Então, acho que a gente não precisa ficar com medo, porque quem está no comando tem muito mais capacidade do que nós que estamos ainda labutando, estamos danielando. Guilherme, eu quero ouvir isso, fiquei curioso, viu? Eu vou postar aqui no grupo. Foi um trabalho bem feito. Ia pedir isso, sim, eu também quero ouvir. Tá bom. O mais interessante disso tudo é que nós estamos aprendendo com esse sistema. Porém, se hoje tivesse que recuperar tudo que nós temos no nosso porão mental, você tem um vasto conhecimento. Só que é muito tortuoso mentalmente. Nós temos uma inteligência não artificial no nosso porão mental. Só que é tudo desconectado, não existe um sincronismo. Então, nosso resultado mental da nossa mente, que é criativa, que se você pegar a sua mente, ela é produtora, reprodutora de aspecto, isso é tudo arquivado. Então, eu tenho consciente, subconsciente. Então, o que está na superfície da minha consciência, o que está na profundidade da minha consciência, aquilo que eu não posso nem entrar na consciência, que é fria, né? Porque você entraria num mundo de desequilíbrio. Se você voltar ao seu passado profundo, você vai entrar num desequilíbrio imenso. Então, nossa inteligência construída artificialmente por nós, só que é uma inteligência existente, real, ela é perigosa. Então, o que acontece? Nós temos que entrar num planeta onde há cooperação de informações. Então, por isso que a regra é convivência. Você convive com o outro, aprende com o outro, pausadamente. Então, nós gastamos várias existências para fazer isso. Sentar em banco de escola várias vezes, né? Há teatros várias vezes, há relacionamento várias vezes, multiplicidade de vezes para a aprendizagem desse nosso arquivo mental, o porão mental, né? Agora, com o tempo, eu vou usar a minha inteligência real, né? Então, eu não precisarei de sistemas para que eu utilize a minha mente. O Emmanuel já faz isso, o Chico fazia isso, né?
ele já utiliza a capacidade dele. Aos poucos nós vamos fazendo isso intuitivamente. Inclusive, a nossa tendência é chegar na intuitiva. A intuitiva é a expressão de nossa alma, ou seja, daquilo que nós aprendemos em várias existências, a somatória de conhecimento. Com ela, nós poderemos encarnar mais felizes, porque você não vai ter risco de desvios quando estiver reencarnando em situações difíceis ou que vão te testar. A gente vê muito em crianças hoje já manifestando total moralidade e total imoralidade. Então, você vê isso nas diferenças infantis das crianças, que desde cedo já começa até a chamar a atenção da mãe, a atenção do pai, por causa da moralidade. Já está presente nele e é intuitiva. Então, vamos dizer assim, Guilherme, a inteligência artificial que já funciona nela, né? Artificial, vírgula, real, que já funciona no espírito. Essa é a nossa tendência, a nossa tendência humana. E não precisar de montar sistema como... Isso é um processo que está usando pela comunicação para facilitar a instrução, o aprendizado, né? Vamos dizer que nós estamos numa faculdade, e a faculdade está nos proporcionando esse Google imediato, né? Vamos dizer assim, de informações. Certo. Então, vamos lá, gente. Aí, então, falou nas exortações confortadoras do Cristo, que foram feitas, né, nas vésperas da sua dolorosa imersão nos fluidos pesados. A gente viu que são fluidos pesados mesmo aqui, porém, quem vem aqui pode dominar ou não esses fluidos. Cantavam-lhes no íntimo os mais formosos hosanas de alegria, porque existia já a fala do Cristo lá naquela reunião. É lógico que eles iriam sentir aqui uma diferença íntima, né? Então, a alegria íntima de ter o Cristo, a fala do Cristo, quando tiveram esse encontro. Interessante que agora vai falar sobre a fé, né? A fé. O que é a fé? A fé é uma confiança, porque está falando aqui, ora, era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. Olha aí a intuição divina, a intuitiva, né? Ou seja, eles já tinham um aprendizado da confiança que existia um conhecimento divino acima de tudo, que era o Cristo que falou, confie, vão trabalhar. Gente, imagine a gente vindo para a Terra e tendo um conselho do Cristo, da Pleiade, né? Não era só o Cristo, mas assim, os trabalhadores do Cristo, trabalhando com toda aquela população que seriam deportada, grupos e grupos que viriam em missões. Vamos dizer, diríamos que é uma pequena missão, né? Ser degradado também é uma missão. Está entre mais baixos, né? De certa forma é uma degradação, mas é uma missão que o indivíduo tem. Agora, um aconselhamento do Cristo, pontuação, né, do que nós vamos fazer, a gente iria ter mais fé mesmo quando chegasse aqui. A gente tinha já uma certa evolução. Claro que nós vamos sentir aqui no novo ambiente maior confiança. Então, por isso que eles tinham mais fé da civilização. Hoje o homem é relaxado, né? Compara a gente com o tempo deles. Lá atrás eles tinham mais fé que a gente. Hoje a gente passa por problemas, a gente abre o bico, né? Não tem a confiança no Criador, em Deus, em Jesus, né? Eu não tenho essa fé fervorosa, mas eu admiro aqueles que não têm o conhecimento doutrinário que tem aqui,
mas tem uma fé fervorosa, uma confiança que é invejável, muito distante de muitos espíritas. Já viram isso? Nas visitas fraternas, eu tive oportunidade de ver. Quando fazia aqui em Tiltama e fazendo lá aí em Uberlândia, pessoas que não frequentam um centro espírita, mas têm uma fé. Aí em Uberlândia tem a Dona Sebastiana. A gente vai lá fazer a visita para levar um conforto para ela, sai todo mundo confortado, sabe? É uma coisa assim, assim emocionante. A gente chega, ela com os problemas, o marido morreu, antes a filha estava com câncer, e a gente ia lá levar consolo, ela que consolava a gente, sabe? Então, aqui em Tiltaba também, eu nunca esqueço de uma casa que faltava de tudo, sabe? Assim, de comida mesmo, né? Uma família muito, muito carente mesmo, financeiramente, mas a gente entrava lá num ranchinho pequenininho, uma casinha muito simples. A gente não queria sair dali de dentro, sabe? A fé daquela mãe de família ali conduzindo aquilo era uma coisa impressionante. Então, esses trabalhos, né, que a gente faz assim, que sai de dentro da casa espírita, a gente aprende muito mais do que dentro da casa espírita. Ainda Né? Eu melhor. falo sobre o desenvolvimento, né, sobre o exemplo, né, a exemplificação do ser humano, né? Também, Leila, exemplo real positivo são poucos, mas negativo é só olhar para mim. Estou vendo toda hora. Falta de fé é impressionante. Essa hora você. Né? Só A olhar maior para. Nem psicóloga. precisa olhar no espelho, eu já me vejo assim, puxa vida, como é que Não, eu mas sou? a gente não pode entrar nesse âmbito aí, Baixo. não, porque senão nenhum de nós caminha, viu? Não, mas Nenhum de nós. independente disso, você tem que caminhar, mas sem fé, mas vai, né, minha filha? Ah, gente, essa Ó, dona Sebastiana, eu vou te falar, viu? É Vai igual sem o dia fé que você não mesmo, né? está bem, você vai lá e eu assisto, quando não tem criança perto, eu vou lá e assisto vídeo de criança, sabe? E estando em Uberlândia, é só ir lá na casa da dona Sebastiana. Você sai ô, de lá, Leila, por isso que é importante, eu defendo a ideia é o seguinte, esse trabalho de visita fraterna, ele tem que ser incluído aos nossos filhos, uhum, porque desde cedo eles precisam notar isso. Então, as estruturas das casas espíritas, elas não fomentam isso, não fazem isso, né? Então, é muito difícil depois você chegar lá na frente, né? E, querer que o seu filho seja diferente. Você não teve um começo, não teve ali o a exemplo, base, né? Uhum. como é que vai ter? Né? Ontem, por exemplo, eu fui lá pegar minha mãe lá no lar onde ela está, e aí eu levei meus dois netinhos, né, para acompanhar. Aí eles estranharam, viram, né, aquela situação, ficaram impressionados, né, de tantos velhinhos, doentes, né? Então, isso é importante, essas visitas, mostrar a realidade. E, às vezes, os pais fazem o contrário. Não, não, vocês não podem ver isso, não. Ah, vocês não podem ver isso, Isso. não. Uai, mas, espera aí, vai se ter criado numa bolha sem saber que mundo que eles estão. Então, isso teria que ser corrigido, mostrar mais isso, deixar eles mais presentes, né? Não ter medo de mostrar o que está imperfeito, o que tem no mundo de imperfeições, porque eles serão candidatos a fazer mudar isso. Serão Agora, jogados no mundo, né? se acharem que está no mundo de conforto, só curte as coisas boas, uai, quando a dificuldade chegar, eles não Sofre. saberão nada, eles vão Aí sofrer, são sofre, né? candidatos ao sofrimento.
Então tem que mostrar desde cedo a realidade, né? Nós temos que fazer isso. É uma grande preocupação. Hoje tem uma dificuldade de voltar a mocidade no centro. Por quê? A maioria dos jovens não foram preparados para essa realidade. Então você chega, não tem ponta para você puxar. Aí você tem que inventar atividade que eles fazem para poder atrair. Então, se você tivesse desde cedo imantado isso neles, com certeza teríamos mais tranquilidade para fazer trabalhos importantíssimos. A gente, às vezes, nem leva os filhos em casa espírita, nunca senta com eles dentro do salão, aí não, isso é coisa de criança, não. Aí, quando chega lá nos 20 anos, quer que o menino sente no salão, só se estiver sofrendo muito para sentar, porque, não, gente, isso aqui é enfadonho e cansativo, não dá para sentar. Eu vou preferir ir para o shopping, eu prefiro ir para um lugar assim mais Mais animado. alegre, divertido, mais animado. Isso aqui, sentar aqui para ouvir uma fala contínua, né? Sem estar fazendo algo lúdico, né? Não, não quero ficar aqui, não. E não fica. Você pode ver que centro espírita não fica muito jovem. Não. É um Até erro que nós vamos pagar ele. campanha do quilo, eles começaram a implantar isso, pegou jovens da mocidade, a gente chegava lá, porque eu trabalho, né, o início ali é junto, né, dos dois, visita fraterna, e tinha tantos jovens, mais mulheres, né, meninas, que aquilo ficava tão bonito, saía aquele monte de gente com aqueles jovens, né, aquelas adolescentes ali, para fazer a campanha do quilo. Mas depois eu não vi mais. Também A tem O uma centro campanha está de fazendo quilo. isso agora, tá? A Clarice faz parte da campanha do quilo do Centro Espírita Na Tarde. verdade, eu que estava levando os É meninos. você que está fazendo, Eu dei né? uma parada mesmo. Eu A tô falando que eu campanha, não tenho a visto, mas eu campanha não de tenho quilo, ido, não. Uhum. antigamente no Mas União e continua, Amor, viu, Valquíria? Ela vai com o Matheus, ela só não foi Não, ontem. o Matheus e ela também deu uma parada. Até essa semana a gente estava conversando sobre voltar. a Elas é campanha porque de depende de quilo, mim, né? Eu estava viajando, aí a se não for campanha de comigo, quilo no União e Amor era feita pela mocidade. é verdade. Antigamente ela era feita pela mocidade, era mais jovem, de vez em quando ia alguns adultos. Então, era o contrário. Agora, não é uma crítica, eu estou falando de um risco que nós estamos correndo. Né? E também não é só um centro, não pode viver só de uma campanha de quilo de visita fraterna. Claro que Eu, não, porque né? Mas todo dia é o início, né, para o é, jovem tem que ter e uma ver essas extensão maior realidades. de serviço, de trabalho, de Uhum. envolvimento, fazer uma extensão maior para isso acontecer. Senão, nós vamos ficar. A gente está falando isso dentro de um texto aqui, necessariamente, talvez, para a gente preocupar, todo mundo preocupar com isso. Que tem que ser algo de preocupação, né? Comum. Assunto da diretoria, viu? Tem que colocar isso no Tem que cronograma, ter, tá? tem que ser pauta de diretores e Ser tudo mais. pauta, assim. Promover, porque você chega lá, o que você tem de serviço na casa? Nem para varrer não tem, porque tem alguém que faz isso, né? Ah, não, tem a campanha de quilo que você pode fazer, ou então você pode distribuir umas fichinhas, ou então você vai para a biblioteca, sabe? Meu Deus, nós somos falhos. É uma casa boa, casa espírita boa, é uma crítica, de certa forma para nós todos, né? Então, senão, nós vamos estar num sistema, vamos reencarnar com problemas, porque quem vai nos receber são os que vão ficar desorientados na volta, né? Então, Daniel, vamos... Oi, já que você está falando isso aí, é só você ver os estudos mesmo. Não volta presencial mais. não volta. Então, você vê o tanto que a gente gosta de fazer aquilo que nos é cômodo. Eu acho, isso eu já até já falei, eu acho que pelo menos nas quintas-feiras,
a gente tinha que voltar com o presidencial para quem quisesse. É lógico, não vai obrigar todo mundo a... Eu acho que, pelo menos, eu vejo o seguinte, na quinta-feira sempre foi presencial. Então, eu acho que na quinta, nos outros dias não, fica só virtual, mas eu acho que na quinta-feira, como é um dia específico para estudo, na casa, eu acho que tinha que ter opção presencial e virtual. Quem quiser vai presencial, quem não quiser fica no virtual. Mas o Daniel, que estava brigando no início por isso, não quis nem fazer no domingo também, então não sei, parece que ele desistiu. Não, Até, desisti não. mas Desisti então não. vamos fazer, ué. Não, eu estava alinhando só o meu tempo de um trabalho aí que eu estou fazendo e Mas que foi me falta de absorve, quórum também, né? Acho que estava as tava pessoas não me queriam. absorvendo Se muito, né? tiver um, é o suficiente, ó. Eu acho que se a Eu, gente for esperar número para voltar ao presencial, a gente vai desencarnar e Está vai no voltar. programa. Inclusive, nós estamos trabalhando, Amara, aí para a ideia da volta da mocidade, também presencial, né? Não tem nem virtual nem presencial. Uma grande lacuna aí para tentar envolver O os shopping é jovens. muito melhor do que ficar escutando uns caras chatos falar, né? É complicado mesmo. Então, Não é fácil, não. tem que sentir necessidade mesmo, senão não vai, não. Eu queria montar um laboratório de astronomia lá no centro. Não consegui fazer isso lá na Aliança, lá, mas não quem sabe o deixaram, centro não, faz. Daniel. Eu acho que nem Deixar, não. visitar. Deixaram, não. Quando nós começamos um estudo algum tempo atrás, aí teve um cara que prometeu que a gente ia visitar o... Nem isso ele Nossa Senhora. conseguiu. Nós Ué. vamos fazer, nós vamos fazer. Vamos Não, Eu não estou continuar. me esperando cobra, isso até hoje. Eu vou levar minhas netas Amado, na hora da não, visita. não cobra ao vivo, não. Daqui a pouco tem almoço, Daniel. Vamos seguir. Nós vamos seguir aqui para terminar Como essa é que é essa parte história, aqui. Daniel, da laboratório de astronomia? Eu me interessei. Eu penso fazer um laboratório de astronomia, né? E eu tentei fazer isso lá na Aliança Municipal Espírita, para a Sociedade Espírita. Só que eles me cortaram. Me cortaram. Agora, só que Eu eu fiz gostaria de campanha com fazer você, pela União e lembra? Eu Amor. estava na Pela União e Amor. campanha com você. Eu, Não deu eu já pensei, eu tô levando um programa para a Alda para ver se a gente consegue aprovar alguma coisa relacionada à astronomia, para tentar trazer o jovem de volta, né? Aí a gente construir, sim, um laboratório para observatório, né, de astronomia simples, mas que dá atenção para buscar o jovem, a madureza, a criança, né, para atividade de interesse universal, né? Acho que vai dar certo, vamos ver. É show Vamos demais. lá. Deve dar certo. E trabalhar também com as crianças, que são aquelas que a gente pode visitar, né, que estão na assistência, trabalhar o menino de rua, sabe? Então, é um programa de sistema, mas com a participação do jovem. Então, mais assim, mão na massa e o conhecimento embutido. Vamos ver. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A crença como íntima e sagrada aquisição de suas almas era a força motora de todas as realizações e todos os degradados. Então, com os mais santos entusiasmos do coração, falavam dele e da sua infinita misericórdia. Então, a crença era muito íntima, sagrada, dentro das almas de cada um. Então, confiavam em alguma coisa, tinha aquilo. É como você tivesse uma fé embutida e não soubesse exatamente dizer por que você confia naquilo, acredita naquilo. Então, durante todos os tempos aí, falaram dele e da sua infinita misericórdia, ou seja, de Jesus.
né? Mas Jesus era falado não da forma como Cristo, mas de todas as outras formas que tinham, né, nas expressões que tinha sobre os deuses, sobre o Espírito, a esperança de alguém trazer. Então, era o Cristo, na verdade, né? Que eles falavam do conhecimento divino do Cristo. Então, o Cristo, eu creio que Cristo era realmente, desempenhava o papel importante de capela. Suas vozes enchem todo o âmbito das civilizações que passaram no pentagrama do século sem fim e apresentado com 1000 nomes, segundo as mais variadas épocas. O Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas, ou, aliás, como a própria face de Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. Então, todas as civilizações que passaram no pentagrama do século sem fim falaram desses 1000 nomes que apareceram, que poderiam ser o Cristo, né? O que é esse pentagrama? Pentagrama, na matemática, é uma estrela de 5 pontas. Botafogo! É uma estrela de 5 pontas. Mas durante todos os séculos, milênios, era uma figura emblemática, símbolo, simbólico, semiótico, ou seja, assim, de significado, que trazia expressões pela sua geometria. É uma única linha, que vai a representação do infinito, né? Você faz assim, o símbolo da estrela são 5 lados, 5 retas, uma reta só, porque ela é contínua, e forma esse pentagrama, e no centro um pentágono, e se você traçar em volta da estrela, dá um pentágono. Então, é uma simbologia. Então, vários tempos foi usado de forma diferente isso aí. Durante todos esses milênios, a Grécia usava para uma coisa, o Egito usava para outra coisa, né? E cada, cada uma região utilizava de forma diferente. Mas tinha símbolo, por exemplo, na Inquisição, usava-se o pentagrama como defesa pessoal. Então, usava-se nas janelas, nas portas, quando usava na Inquisição. Então, vamos dizer que é um símbolo de muitos sofrimentos, de muitas passagens, retratada na história da humanidade. Então, nesses tempos todos, o Cristo estava presente em nomes diferentes, em 1000 nomes, né? Que poderiam se expressar por várias civilizações, agrupamentos, mas era a presença nesses capelinos da figura do Cristo. Eles expressavam de forma diferente, conforme a evolução, né, de cada um. Então, parecia isso que era sem fim, né? E, na verdade, era sofrimento. Aqui no Brasil teve a Inquisição, né, gente? Estendida. A Inquisição mesmo durou 1.300 anos, 1.300 anos mais ou menos. Foi muitos sofrimentos, muitas lutas, né? Então, essa estrelinha do pentagrama era a defesa dos pessoal sobre esses julgamentos. Tem alguém queira falar? Não dá tempo mais, não.
Então, gente, ó, na semana que vem, a Gênese das crenças religiosas, tá? Um bom almoço para todo mundo, então. Obrigada, Fiquem Miriam. com Deus. Obrigado pela presença, Leila, que seja para sempre. Obrigada. Nós temos tem muito Bom tempo, né? dia, até. Fiquem com Deus. Tchau, Não, tchau. Bom domingo para todo Bom mundo. final de Tchau. Bom semana. domingo para vocês. Tchau. Tchau. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. fique com Deus também.